Olá, queridos internautas, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Comigo Ninguém Pode, tá? Vamos para os protocolos, tá? Aperta, clica no sininho aqui para você receber todas as notificações. Qualquer postagem que for feita aqui no canal, você vai receber, vai ser um dos primeiros a receber, a assistir, tá? Consumir o nosso conteúdo, tá? Siga a gente no Instagram, que é comigoninguempode.cast, tá? Que lá você vai ver os cortes, todas as chamadas dos próximos programas. Então, não perca. A gente precisa da sua audiência, meu querido. E hoje, nós temos um convidado, querido, é autoridade, tá? Ele é pós-graduado em Direito Empresarial, tá? Chupa Brasil. Eleito em seu primeiro mandato como vereador em São Caetano do Sul com 1.394 votos e hoje ocupa o cargo de secretário de planejamento da cidade. Senhoras e senhores, temos aqui hoje Matheus Gianello. Matheus, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado estar aqui com a gente hoje. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de a gente conversar aqui, de ter esse bate-papo gostoso aí, pessoal, me conhecer um pouco mais. Isso mesmo. Aos 7 anos já queria ser político? Como que seus pais lidaram com isso? Porque você chegou até aqui. Sim. Então... eu até falo, né, que eu trabalho para ter esse momento faz mais de 20 anos, né? É uma vontade que eu tenho eu sempre, se a gente for pensar na minha família, a família da minha mãe, ela é de São Paulo, do meu pai aqui do ABC, e eu sempre tive orgulho de ser de São Caetano. E assim, acho que esse é o primeiro sentimento, né? Você ter orgulho de onde você é e você querer trabalhar para continuar melhorando a cidade, né? Eu lembro quando era criança, tinha o time do São Caetano, a gente falava, uma coisa que a gente fala até hoje, que é o melhor IDH do Brasil, e assim, eu sempre tive essa vontade de querer trabalhar pela cidade. Então, quando eu tinha 7 anos, eu falei minha mãe tá para confirmar a história, né? Que eu cheguei para ela e falei que... Sabe aquelas perguntas que você faz quando é criança? O que você quer ser quando crescer, etc e tal? Acho que eu sou meio doido, né? Porque normalmente você fala jogador de futebol, não sei o quê. Quero ser bombeiro, né? Astronauta. E eu falei... é a primeira pessoa... Mãe, quero ser político. Prefeito de São Caetano. Prefeito de São Caetano. Eu falei pra minha mãe, eu quero ser prefeito de São Caetano. Eu imagino um menino de 7 aninhos falando, mamãe, eu quero ser prefeito. Bem na época, então, tô fazendo as contas aqui mentalmente, e eu sou de humanas, tá? Eu sou péssimo. Bem na época que São Caetano, o Azulão lá, que parou a Goiás, aquela época. 2000 eu tinha... 2000, É por aí. 2000 eu tinha 7 anos. E foi aqui. Tô velho, gente. Exatamente. Foi pensando como a gente podia... como a gente podia melhorar a cidade, etc e tal. Aí veio toda essa parte de entender o que é política, né? Da gente entender como a gente pode colaborar, né? Porque não é só sendo prefeito, não é só sendo vereador, não é só sendo deputado que você consegue colaborar para o bem da sociedade. Eu escolhi direito justamente por causa disso, né? Eu sou advogado porque a gente Você sempre... vai pro inferno, menino? É verdade? Nossa, Falam te isso? falar que advogado é um bicho difícil, viu? Nem você aguenta? Não, eu sou... Ou me chamam de advogado de Araque ou de advogado aposentado, né? Porque hoje com a correria, primeiro, eu não consigo pegar nada com a correria. E segundo também, porque assim, a gente já trabalha com a burocracia de uma prefeitura, né? Imagina ter que trabalhar também com a burocracia do judiciário, né? Mas é difícil, advogado. Mas eu pensei na advocacia por causa disso, né? Para entender mais das leis e poder fazer um trabalho político mais para frente que, graças a Deus, deu certo antes do que eu esperava, né? E vem aqui, Matheus, quais as suas inspirações nessa época? Você tinha algumas pessoas que você se espelhava desde pequenininho? Aqueles Ulisses Guimarães, né? Não, se a gente voltar nessa época, a gente estava com a presidência do Brasil, Fernando Henrique, e na prefeitura de São Caetano, Tortorello. Sim. Então eu acho que, assim, lá no começo eram essas duas pessoas, todo mundo... A gente ainda tem aquele saudosismo, né, do Tortorello, né, em São Caetano. Virou uma entidade. Virou uma entidade, né? Com certeza. E acho que o Fernando Henrique... E engraçado também, porque quando eu tinha 8 anos, estudei no antigo Quarupi, né, virou Arbus, né? E eles faziam chá dos avós.
E o que era o chá dos avós? Era uma atração que os alunos chamavam os avós para a escola e faziam alguns passeios, algumas atividades. E o meu irmão foi sorteado, que assim, daí a gente tinha tanto um desfile de nacionalidades, onde as pessoas, meu avô veio, tem descendência italiana, que você se vestia de italiano, ia lá. E tipo também Festa das Nações. Festa das Nações. Só que também tinha uma parte que mostrava um pouco da história. Então tinha um desfile de presidentes do Brasil. Nossa, que bacana. E eles sorteavam os alunos. Aí sortearam meu irmão. E falaram, por que você não vai com o teu irmão para representar o primeiro e o segundo mandato do Fernando Henrique? Então eu desfilei, que era o mais recente naquela época. Naquela época, lá no Quarupi, eu fiz o chá dos avós, eu e meu irmão, a gente era o primeiro e o segundo Fernando Henrique. Você foi de nota de R$1. Fui de nota de R$1 ali. Foi muito legal. E assim, conforme você vai crescendo, entendendo mais sobre a política, você vai tendo outras pessoas que você tem inspiração. O próprio prefeito Auríquio, no quarto mandato dele, se a gente não citar ele como inspiração, a gente... Eu vou além. E eu preciso falar isso. A gente falou que o Tortorello é uma entidade em São Caetano. Para quem não é de São Caetano e não conhece, Tortorello, ele realmente foi um ótimo prefeito. Só que numa época que era muito mais fácil fazer política. Sim. Política, naquela época, não sei se não era tão antenado. Não era mais só se eleger, mas assim, as regras não eram tão chatas. Exatamente. Você podia fazer coisas até imorais, se quisesse, mas não eram ilegais. Podia showmício. Exatamente. Hoje não pode. Hoje não pode. E você fazer política nos dias de hoje, eu falo que eu questiono algumas coisas do Tortorello. E sim, eu enalteço a gestão Auríquio. Porque fazer política na situação de hoje, que é tudo tão polido, tão difícil, né? E ele faz, e nós somos exemplos em várias vertentes, vários ângulos, a questão nacional, né? Nós somos precursores em várias questões. Então, eu acho que sim, vai parecer puxa-saquismo? Ok, eu sei que vai. Só que eu falo que, para mim, o Auríquio é o melhor prefeito desse país, entendeu? Ou está no hall de um dos melhores, porque não é fácil fazer política. Mas ainda falando de você, como que foi entrar a primeira vez na Câmara, no meio onde a maioria é tido como, que chamam, cabeça branca? Né? Como que sofreu bullying? O que você pode falar pra gente? Ok. Agora foi pra programa de fofoca, né? Não, mas é uma coisa diferente, né? Porque assim, a gente tá acostumado com a política sempre com as mesmas caras. E é uma dança das cadeiras, porque você tá numa posição de vereança, aí você vai para prefeito, aí você vai para deputado, etc. Mas são sempre os mesmos rostos, né? Então acho que a gente não é que sofre um preconceito, mas todas as pessoas que de fora do ciclo... desse núcleo de político de cada cidade, seja de São Caetano, seja de Santo André, de São Bernardo, quando consegue uma vitória numa eleição, ele recebe um olhar de interrogação. O que esse menino está fazendo aqui? Como ele conseguiu estar aqui? 27 anos. Sim, 27. Nossa, 27. então... Foi 27 anos. Mas é uma coisa que eu já pensava há 20 anos. Você desde o meu set. Sim, você se preparou para esse mas momento. quem te recebeu lá, quem viu, falou assim, poxa, vi um menino de 27 anos aqui. Foi uma só vê coisa... as pingas, não os tombos, tombos, né? O pessoal só vê ali o que a gente tá fazendo, mas não sabe os tombos que a gente toma aí. De falar que na política isso é bem comum. Imagina, menino, acho que é tudo tranquilo. Nossa. Matheus, você tem vários projetos apresentados. Sim. Tem algum que você fala, nossa, esse é de coração, esse eu mas adoro. Nós vamos voltar naquela pergunta, tá? Você não falou se sofreu bullying, não falou das possíveis perseguições. Eu quero saber detalhes. Ele quer mais, não, mas assim, a gente pode então vamos falar como é que os bastidores. Assim, uma coisa é o vereador no seu papel de vereador, na sessão, em que realmente lá é o momento da gente estar explanando as nossas ideias, em que a gente tem que defender o nosso ideal, seja dos nossos projetos, seja dos projetos da base do governo, que também não adianta, né? Na política, acho que a parte mais difícil ninguém precisa de você, mas você precisa de todo mundo. Então, você tem que saber fazer esse jogo político de, poxa, tem uma ideia legal, só que para ela sair do papel eu preciso dos meus companheiros. Então, se os meus companheiros também têm uma ideia legal, eu tenho que lutar pelaquela ideia como se fosse minha. Senão, a gente não consegue ir para frente. Então, a gente tem toda aquela parte que a gente usa a sessão para conversar, a gente tem as jogadas políticas dentro, mas assim, saindo de lá, trabalhando no dia a dia, todo mundo respeita todo mundo, a gente sabe
pela Rádio Peão das fofocas que rolam, tudo, né? Mas não tem nada assim. No final, todo mundo sai e toma uma cerveja. Isso é muito bom. É, né? É um Butantan, né? Não. Então, agora, Desculpa. agora eu posso. Agora vamos falar de projetos. Agora eu posso? Tem algum queridinho seu? Que você fala, nossa, esse eu adorei fazer. Tem uma, assim, vereador, né? Principalmente, vereador é o legislativo municipal. Então a gente tem que respeitar, pela ordem constitucional, a gente tem que respeitar algumas iniciativas, né? Então, assim, as nossas duas principais funções é legislar e fiscalizar. Qual que na parte de legislação, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não pode apresentar projetos que onerem muito o município, nem que vá de encontro a uma lei estadual, federal. Então, a nossa área de atuação ela é muito restrita. Então, a gente até tem essa síndrome no Brasil, né? Vereador só serve para dar nome para rua, dia de não sei o quê, dia de não sei o que lá. Não é verdade. Assim, é verdade, mas não é, meu Deus, culpa dos vereadores que não trabalham. E sim, é o sistema que faz você ter um leque pequeno de coisas que você pode apresentar. Então, assim, na hora que a gente pega todos os nossos projetos interessantes, tanto que a gente vê que não pode ser através de lei, a gente faz em forma de indicação para o executivo. E daí eu vou destacar, assim, 2 que eu gostei bastante. Primeiro, que foi através de uma indicação, né, que nós fizemos a indicação tanto para o deputado Tiago quanto para o prefeito para a construção do Hospital Veterinário Municipal, e pressionamos, conversamos, fizemos política para que isso acontecesse e deu certo, né? Hoje a gente tem a UBASA, que é o pronto-socorro animal, né? E também tem o Hospital Veterinário Municipal, junto com a USCS, que ficou lindo. Então, acho que eu fico muito feliz de ter acontecido e em ter não feito uma lei ou ter ido assinado alguma coisa, mas sim ter indicado para o Tiago, ter indicado para o prefeito e ter dado certo. Eu fui conhecer. Muito legal, né? Nossa, me apaixonei. É muito, muito show. Gente. E acho que lá no Hospital Veterinário foi feito certo porque é hospital escola. A gente, além de fazer uma coisa que a gente está ajudando os nossos amiguinhos, nossos bichinhos da cidade, a gente está treinando os futuros veterinários. Então, para mim, isso daí junta útil ao agradável, exatamente, né? E tava precisando mesmo. Sim, sim. Esse olhar, né? E é assim, um precursionismo inacreditável. É pioneiro. E posso falar, São Caetano, a gente organizou muito bem esse hospital, porque ele não tem tantas injustiças. Você vai lá, entra no site, você faz o cadastro do seu bicho e você pode utilizar. Ponto. A questão é, pronto-socorro, você leva. Seu cachorro tá morrendo, ninguém, igual você tá morrendo, você pode ser de São Paulo, de Santo André, você tá morrendo e cai na frente do posto de saúde de São Caetano, você vai ser atendido. Claro. Seu animal é a mesma coisa, seu animal tá tendo alguma coisa urgente, você leva na UBASA, ele vai ser atendido. A parte do hospital, que é para tratamento, etc., nós temos a questão financeira também. Então, se você é morador de São Caetano e o seu pet tem o QR Code, você pode utilizar lá, mas você vai pagar uma taxa. Você não paga se você mostrar que você participa de algum programa social da prefeitura. Ou seja, a gente consegue fazer um negócio legal para tirar essas injustiças. Porque se a gente libera de graça para todo mundo, a gente acaba não conseguindo sustentar. E a gente tem que sustentar aquilo, né? Claro. E, bom, esse é o projeto que assim, me dá mais orgulho quando a gente fala das minhas indicações como vereador. E lei, é até difícil falar, porque eu apresentei vários, mas só uma virou lei votada, e graças a Deus hoje sancionada pelo prefeito, que é o Código de Defesa da Mulher de São Caetano. Que a gente usou... assim, eu costumo dar um exemplo. Vamos lá, São Caetano tem mais de 6 mil leis. Quando você... Imagina você tá no seu quarto e tem 6 mil sapatos. Para achar aquele que você quer usar na noite, você não vai conseguir achar, certo? Vai demorar uma semana. Vai demorar uma semana, né? Eu quero aquele sapato... Netflix na casa. Quero sair de casa com aquele sapato verde numa sala que tem 6 mil sapatos. Você não vai conseguir achar, né? E assim é São Caetano. Eu não criei nada, eu não criei nenhuma lei. Eu só compilei em forma de código as leis que atuam na defesa das mulheres. Isso é muito legal. Óbvio, a gente usou como inspiração o código do deputado Tiago, que é um sucesso no estado de São Paulo, e a gente falou, poxa, vamos fazer isso em São Caetano? Sentei com a vereadora Tarque, minha parceira, também é autora do código. Redigimos uma luta para passar, né? Porque já tem mais de ano que a gente tinha protocolado esse código, passou, e hoje a gente tem a primeira lei
do Matheus é o Código de Defesa da Mulher de São Caetano. E olha que legal, até vou adiantar para vocês, não vou falar o nome do lugar, porque ainda nem inaugurou, mas hoje nós somos procurados por um pessoal de São Caetano, que vai fazer um bar lá em São Caetano, e pediu se a gente pode disponibilizar o código através de QR Code, para eles colocarem na parede. Poxa, que bacana. Ou seja, vai se propagar. Exatamente. Então, assim, quando a gente fala em vereador e pensa só naquelas leis que a gente não tem eficácia prática, a gente vai começar a ter, principalmente com esse projeto que também é meu xodó. Olha, você sabe que eu ia perguntar desse projeto para você, mas já esclareceu, porque eu acho um projeto muito legal. Importante, muito importante também. E assim, uma coisa que, assim, tem uma coisa que, assim, a violência contra a mulher, os direitos de qualquer... óbvio, eu não sou mulher, eu nunca vou sentir na pele o que é uma violência contra a mulher. Só que são temas que a gente só vai conseguir superar se a sociedade abraçar. E assim, e na hora que a gente foi fazer o projeto, eu achei super legal assinar junto com a Thay, justamente, que é para mostrar que é uma mulher que tem propriedade para falar do assunto, que tem a voz, tem o palco para falar, junto com um homem que também se interessa pelo tema e está querendo fazer algo sobre o assunto. Então, como o Thiago, em São Paulo, ele conversou com várias outras deputadas que ajudaram ele. Então, nessa batalha a gente consegue. Então, você sabe que é engraçado, Matheus? Vou te falar como mulher, a gente muitas vezes passa por algumas coisas que antigamente, como não se falava muito, a gente nem pensava que aquilo era um assédio, que aquilo era uma violência. Sim. A gente achava até que era meio normal, sim, né? E hoje você vai vendo, você fala assim, gente, é verdade, porque você fala, a mulher só pensa, nossa, fiquei tão magoada, fiquei tão não sei o quê, e hoje você vê que realmente é um assédio, é uma violência. Mas vocês têm impressão, aí jogando mesmo essa pergunta na roda, que por mais que a gente lute, tá cada vez mais em pauta essa questão, né, do assédio, da violência contra a mulher, né? Feminicídio muito em alta. Sim. Ao invés da gente diminuir, eu tenho a impressão que aumenta. Ou não. É porque a mulher tem um poder de fala hoje, a mídia tá dando mais ênfase. Porque às vezes você fala, parece que a gente tá caminhando para trás. Mas eu acho que é isso mesmo. Acho que o poder de fala, o poder de denúncia, hoje ele é muito maior do que antigamente, né? E hoje, assim, através das... Vamos lá, vamos citar aqui um crime que, na minha opinião, é a pior coisa do mundo, que é o estupro. Normalmente, como ele acontece? Entre quatro paredes. É a palavra de um contra o outro, certo? Não é todo ato que vai deixar uma marca, não é todo ato que você vai filmar, porque normalmente em quatro paredes você não vai ter uma câmera. Então é uma coisa que fica a palavra de um contra o outro. Você, por exemplo, pensar no caso do Daniel Alves, que tem imagens do banheiro e outras pessoas, etc e tal. Então hoje, além de você ter um maior acesso à denúncia, você tem meios de comunicação, câmeras, gravadores que podem auxiliar numa investigação. E querendo ou não, também vamos pensar na mídia, isso vende, né? Essas histórias também vendem. Então a gente fica mais a par disso. E tem mais acesso também, né? Sim. Porque antigamente não tinha mídia social, então, né? Internet. Então acontecia as coisas, mas ficava lá quietinho. Sim. Às vezes a família sabia, abafava o caso. Hoje não. Sim. Hoje a família também vai, né? Era uma vergonha, né? Era uma vergonha. Era a culpa da mulher. Era a culpa da mulher. Mas ainda tem um grupo, o tal dos Red Pill. Ah, o cara do Campari, né? Mas não é só ele, isso que me assusta. Sabe qual é o ruim? Aí eu que gosto de Campari, ele tem que parar de tomar pra não ficar parecendo. Você não pode nem falar, senão vão vincular você. Pode passar em casa. Então. E assim, eu vejo, o TikTok vem muito isso, tem um grupo que se orgulha em ser assim, entendeu? E dá lição. E desculpa, eu não gosto de mulher, pra começar, entendeu? É tantas regras. Como né? assim? Como assim? Não, eu tô falando, esse grupo é uma vergonha alheia que você sente quando eles começam a falar das lições de moral, entendeu? E isso, pra algo mais violento, é um pulo. Sim. É o contexto, a ocasião faz o ladrão, né? Sim. E eu tenho essa impressão, fico preocupado, parece que a gente tá regredindo, mas ao mesmo tempo eu falo, não, calma. Muita coisa... Saber dessas pessoas é um progresso. Exatamente, saber como pensam, sim, né? Saber, isso mesmo. Enfim, porque são problemas que não é de uma pessoa ou de outra, da sociedade. Não é que uma pessoa só é assim, outra pessoa assim. A sociedade, a gente foi criado numa sociedade machista que não vai ser o meu código ou o código do Thiago que vai transformar no melhor mundo possível. Longe disso. Mas
é um passo, passinho, é um bloquinho de Lego que a gente constrói alguma coisa. É um passo. Para mudar. Sim. Né? Talvez a gente nem veja plenamente, sim, né? Sim. Mas estamos construindo um mundo melhor e estamos num momento de transição. É aquela coisa, né? Talvez a gente não veja a mudança, mas se a gente vê a melhora, tá bom, né? Então, voltando à sua vida de ainda na vereança, tá? Qual o caso, o pedido, a cobrança mais inusitada que você já recebeu? Já... Aquela saia justa mesmo. É assim, a gente vive no Brasil, que é um país totalmente clientelista, né? Então, assim, pedir para pagar a conta, já vários, acho que o mais engraçado foi quando chamaram para ser príncipe numa festa de 15 anos. Gente. Eu nem conhecia a menina. Gente, tipo ex-Big Brother? Bacana. Deixa eu ver. Festa de cachorro, já me chamaram, cheguei lá, era eu, a mulher e os cachorros, tudo assim. Eu falei, nossa. É uma coisa assim, muito doida, né? Por exemplo, já me pediram pra pagar uma conta de gás. Óbvio que eu não pago, né, gente? Senão já ia pegar minha bolsa lá, pagar não, mas eu algum, cumprimentei eu cumprimentei a pessoa e já tava na mão dela a conta. Gente, que absurdo. E na hora que eu tirei a mão, a conta já tava na minha mão. Eu falei, que é isso? Você não pode me ajudar, tem um gás, não sei o quê, blá, blá, blá. E tem várias outras. A gente trabalha com uma média, é que assim, o voto ele é muito... Assim, você pode dividir o voto em algumas características, né? Você tem o voto de afinidade, que é você ser próximo da pessoa, porque daí você vai conhecer, vai ter uma pessoa lá te representando mesmo, que você vai poder pegar o teu celular e ligar para ela, mandar uma mensagem, etc e tal. Você tem o voto ideológico, que é você conhecer a ideia da pessoa e achar que ela é compatível com a sua e vai também. E, infelizmente, no Brasil, a gente tem o voto do clientelismo. O voto que não é que ele é errado, porque assim, por exemplo, se você precisa de um hospital na tua região, e alguém vai lá e faz, você começa a votar naquela pessoa que fez, é um voto do clientelismo, porque você votou na pessoa que teoricamente te trouxe algum benefício que você não tinha. Só que isso é a política também. Uma troca. Uma troca. A política é isso. A política é essa troca. O clientelismo, ele vai para a parte errada quando é isso. Eu voto nele porque ele paga uma conta minha, eu voto nele porque ele faz isso ou aquilo para mim. Então, assim, e é normal você receber esse tipo de pedido, e é trabalho do vereador você elucidar a pessoa para como ela faz. Por exemplo, você chega e fala, preciso de uma troca de escola. Eu não vou lá e vou trocar, não tenho essa competência, mas eu posso auxiliar ela falando onde ela faz o pedido, por que ela faz o pedido, como ela faz o pedido. Estou representando a pessoa. Claro. Entendeu? Então, só que daí o pessoal, às vezes, nessa de clientelismo, perde a mão e pede umas coisas assim, nada a ver. Né? A diferença é o coletivo, uma coisa então é o coletivo. Claro. Exato. Mas assim, isso não é uma coisa mais dos antigos? Não. Não, dos jovens do também. Jovem também. Porque eu, assim, na minha cabeça, que não é política, a gente pensa, né, são os mais antigos, que eram acostumados, os jovens jovem também. Eu fico imaginando, a pessoa que chega então com uma conta para você pagar, ela tá se sentindo numa situação tão confortável para fazer isso, porque, me corrija se eu estiver errado, porque outros já fizeram, já pagaram. Não, sim, com certeza. Né? Então deve ser muito difícil você... Então agora, usando esse link, esse exemplo, num período eleitoral, é muito difícil você combater isso. Com certeza. Você ser correto, ganhar nessa linha, né, educacional, de falar isso é errado, e tá disposto a perder esse voto. Exato, é difícil. O que a gente tenta fazer é mostrar o caminho para a pessoa. Tipo, por exemplo, São Caetano, você fala, ninguém passa fome, mas por que disso? Cara, você tem o fundo social que recebe doação de alimentos. Se você tá sem nada em casa, você não precisa pedir para um vereador alguma coisa, ou para alguém que você conhece. Você passa no fundo social, explica a tua situação e sai de lá com alimento. E se você não sabe disso e aparece num gabinete de vereador, o vereador não pode chegar e dar uma nota de 100 conto na tua mão e falar, faz um mercado, ele tem que chegar e falar, a senhora desce ali, pega Goiás, atrás do... Qual que é, não é o Yolanda ali? Atrás do Bonifácio, tem o fundo social, fala com o pessoal que você vai ser super bem atendido. Você fez seu papel.
E a pessoa vai comer. E é legal que a gente percebe que muitas pessoas são mais gratas a isso, de você tratar com respeito a pessoa, do que você fazer o errado, que é, sei lá, tirar uma nota do bolso de dinheiro e dar pra ela, sabe? Eu acho que a pessoa se sente mais digna. Sim. Né? E você sabe de uma coisa, assim, primeiro eu sou apaixonada por São Caetano, né? Porque nós temos tudo, somos privilegiados. Sim. Não só com alimento, mas também com material de limpeza, se a pessoa precisa, Sim. né? Quando tem alguma coisa que precisa. Então, eu já vi várias coisas em São Caetano que falam, olha, aqui é bom demais. E a gente está no céu mesmo. É totalmente diferente, assim, até mesmo a parte da cesta básica de São Caetano. Vamos lá. Tudo bem que a gente vive num período que a gente, nesses últimos anos, a gente teve uma inflação gigantesca. O que não foi acompanhado o salário, né? A gente sabe disso, e não é só em uma profissão, entendeu? Qual que é a linha da cesta básica de São Caetano? A cesta básica de São Caetano é uma cesta básica maravilhosa que vem até linguiça defumada Sadia. É uma cesta que você vai comprar no mercado, você gasta 500 conto, tá? A linha da pobreza de São Caetano que faz você ter direito a esse benefício é um salário mínimo per capita. Hoje o salário mínimo está o quê? 1.300? 1.300 e pouco. 1.300 e pouco. Então vamos lá, uma família de 4. Família tem o pai, uma mãe e 2 filhos. Um só dos pais trabalha e ganha R$5.500. O filho está na escola, a filha está na escola, sei lá, e a mãe é dona de casa. Vou dar um exemplo dessa. Assim, vamos imaginar uma família assim. Já pode pedir a cesta básica. E R$5.500 não é um salário ruim. O piso é alto. Não. Exatamente. Então, assim, a gente tá... até falo, não é que a gente tá mal acostumado, mas a gente tem coisas em São Caetano que a gente tem que colocar na conta, porque por isso São Caetano cresce. São Caetano hoje, no censo, tem 165 mil habitantes, não porque, meu Deus, olha, todo mundo de São Caetano resolveu fazer filho, e sim porque a gente está recebendo pessoas de São Paulo, de São Bernardo, de Santo André, muitas vezes com condição, porque gostam da cidade e veem nela, assim, coisas que a gente não tem nos outros lugares. Em São Paulo, pra você conseguir uma cesta básica pela prefeitura é um parto, pelo amor de Deus, gente. Me corrija se eu estiver errado, mas até kit higiene pessoal a pessoa ganha também, não tem? Que ia buscar na farmácia, uma coisa já assim. Teve isso, não teve mais. Assim, é que depende, por exemplo, tem muitas campanhas sazonais, né? Sim. Então são programas que vão e vêm. Agora o novo social que o prefeito está fazendo é o Mães Acolhedoras, para mulheres que têm filhos na escola. Eu vi. Também é o mesmo critério de renda, um salário mínimo per capita. E vão trabalhar 5 horas por dia, 25 horas por dia. E vai ficar perto do filho, que é maravilhoso. Assim, não é certeza que consiga ficar na mesma escola. Não, mas gente, só são 420 vagas. Mas só você de conviver, assim, com criança da idade do seu filho, você saber, é maravilhoso isso, bom. né? Mas eu passei tive uma passagem uma vez que, tanto no meio do ano, existe o Inverno Solidário, Sim. Né, que o prefeito faz, quanto a cesta de Natal no final do ano lá no estádio. Sim. E... que é muito legal, né? É muito bacana. E aí eu tava já, tinha acabado, acho que foi a cesta de Natal. Tinha acabado, tava todo mundo já indo, aquela multidão saindo do estádio. E eu vi uma senhora falando pra outra assim: nossa, eu vim de Santo André, que é do lado, gente. Uhum. Quem não conhece aqui o ABC é do lado de São Caetano. Agora eu tô morando em São Caetano. Eu nunca recebi algo parecido em Santo André. E aquilo me pegou porque você não ouve o elogio, o mesmo entusiasmo da pessoa que nasceu, cresceu e mora em São Caetano. A gente pode chamar de mal acostumado? Talvez, porque não tem essa gratidão, porque quem vem de fora vem com uma outra ótica. Porque passou por coisas diferentes. E eu estou passando por isso agora na Ubasa, na UBS Animal. Tá passando em várias mídias, várias emissoras estão noticiando sobre a saúde animal que foi implantada. E, gente, é gente do estado inteiro que está ligando para saber, para passar. E aí você gasta até seu latim para explicar como funciona. Aí depois ela entrega que não mora em São Caetano. Exato. Aí você fala, ai meu Deus. Até você fala, eu vou começar a perguntar se mora primeiro. Sim. Porque pra que eu vou falar? Sendo que não vai ser atendido. Sim. Gente, não cabe São Paulo dentro de São Caetano. Lógico. Né? Então, obviamente tem que ter uma peneira, né? Pra gente realmente poder aplicar essas políticas públicas para a população da cidade. E aí o que acontece? Eu já vou finalizar. As pessoas das outras cidades ficam encantadas. Sim.
enche os olhos e assim, e é só elogio. Mas é mais de fora do que de dentro. Sim, porque o pessoal, você falou uma acostumada, é que assim, o padrão de São Caetano é muito elevado. A gente, é que sim, não sei se vocês perceberam, mas na educação, a gente está praticamente privatizando o ensino médio. Isso não existe no Brasil ainda, né? Sim. Que é com o Colégio USCS, dando bolsas para pessoal de São Caetano, e se você é de São Paulo, você pode colocar lá, porque é bom, mas daí você paga. Eu sei. Deixa eu só falar uma coisa que você falou do Inverno Solidário, que eu vi uma cena também, que eu estava lá uma vez, que eu achei tão lindo. Bom, tinha muita gente, né? Aí pegaram os edredons, foram dar para a pessoa, tudo, e a pessoa virou e fez assim: ai, a minha filha queria tanto um edredom de tal cor. A pessoa foi lá e falou: peraí, eu vou procurar um dessa cor. Olha, qualquer tanto de gente procurou um bem de menina, assim. A mulher recebeu e falou assim: ela vai ficar muito feliz com esse edredom. Nossa, isso, assim, sabe? Eu me segurei, me emocionei na hora que eu me pus naquele lugar. A gente lá na prefeitura, né? A gente tá para servir. Acho que é assim, de verdade, porque não é... Quando a gente faz esses eventos na prefeitura, a gente não obriga assim, a pessoa a participar. A gente convida, a gente fala, a gente chega para os comissionados, chega para os concursados. E de verdade, acho que se você inventar uma desculpa, você não precisa ir. Se você tá lá, é para você ajudar. E os voluntários sabem disso, sabe? E é tão bom, gente. É tão privilegiada a pessoa que pode ajudar. Sim. Não é? Eu adoro isso. Eu acho lindo, assim. E essa ajuda... O carinho que eu quis dizer, né? O carinho da pessoa. E essa ajuda, ela é vilanizada, não sei se você vai concordar comigo, ainda no ramo político, como se na época em que você vai pedir o voto, você utilizou todas essas passagens de ajuda como se fosse uma barganha. Mas qual o problema em ser? Se for, concorda comigo? É difícil, porque assim, toda ajuda social, ela você tem que tomar muito cuidado, porque assim, você tem que falar que você faz, porque você tem que servir de exemplo bom para as pessoas. Só que você não pode utilizar como propaganda própria. Você não pode chegar e falar: vota em mim porque eu sou bonzinho. Entendeu? Mas você tem que falar para as pessoas do trabalho que você está fazendo para motivá-las a votar em você. Entendeu? Então, assim, para mim, quanto mais pessoas sabendo de trabalho social, seja na prefeitura ou fora, melhor. Só que você tem que fazer aquilo pelo bem social e não por você. Que é muito difícil. Muitas pessoas elas ajudam não pensando na pessoa que está ajudando, e sim como uma forma de remédio social para ela. Gosto de falar muito, tipo, de uma coisa que é muito sucesso e não critico, né? Então continuem a fazer, porque ajuda também. Cartinha dos Correios no Natal. Você fala: pô, ganhei meu 13º aqui, tô bem de vida, deixa eu ajudar quem precisa. Você vai lá, você vai no correio, pega uma cartinha pro menino e uma menina. Daí você vai lá, boneca pra menina, uma roupinha, uma bola de futebol, uma camiseta do Parmeira pro menino. Você nem se preocupa se ele vai ter ceia, sabe? Então, assim, acho que é tudo uma questão de construção. Então, se você chega e consegue mostrar para as pessoas que você está fazendo é bom, você não precisa usar isso como uma propaganda tua. Vai ser... As pessoas vão entender aquilo que você está fazendo naturalmente. Sim. Que é necessário. Porque você vai atrair mais pessoas para fazer isso, né? Mas lembrando que você vai ter oponentes que não vão ter essa ética que você está dizendo, que você usa como no seu dia a dia, e que às vezes eu vejo, tá? Eu tô falando, as pessoas caem, as pessoas pedem, o eleitorado pede isso. Aí a gente começa, olha que loucura, não vou citar nomes, mas já tem pessoas que estão patrocinando no Facebook e Instagram, entregando coisa na rua, tipo, pagando de bom moço, entendeu? E aí eu já acho um exagero, sabe? Você não precisa se mostrar porque você é uma boa pessoa, etc e tal. É o princípio, né? Tirando ideologia à parte, você vota na pessoa porque você acha ela uma boa pessoa. Matheus, você sabe que eu segui uma pessoa porque trabalhei junto, enfim. E essa pessoa começou a entregar comida, coisa assim, fotografar, expor as pessoas, não sei o quê. Eu parei de seguir. Então, em vez dela ganhar
o voto seria que fosse, comigo perdeu. Porque eu falei, a partir do momento que ela faz isso, ela não está fazendo pela pessoa. Sim. Né? Não, ela está fazendo por ela. Pra se mostrar. É muito difícil, a linha é muito tênue, mas você tem que... Mas você tem que... É aquele negócio, você tem que divulgar para atrair pessoas e não para se promover. A sua vida é mais emocionante que a novela das 9, né? É uma doideira. Imagina. É uma doideira. Porque além de trabalho, a gente tem amigos, a gente tem família, tem minha esposa. É. Uma doideira. Você é casado? Casado. Quanto tempo? 1 ano e 3 meses? Recente. Tá bom, ela não vai ouvir, tá? Você nem tá sabendo qual é o nome dela? Giovana. A Giovana nem vai assistir, querido. Então pode falar. Giovana, sai um pouquinho da sala. No futebol, conhecemos a Maria Chuteira. Sim. Já teve... Como que é que vocês chamam? Maria Palanque? Maria Palanque. É maravilhoso. Tem muita, Matheus. Tem alguma que já chegou? Matheus, desculpa. Meu mamilo encostou em você. Não, mamilo encostou em mim, essa ideia é nova. Mas sempre tem. A gente sabe que a pessoa gosta. É que assim, é aquele negócio. Você vê uma pessoa que faz uma atividade pública, você muitas vezes acha que ela tá num lugar maravilhoso, etc e tal, ou que ela é uma pessoa diferente, quando na verdade continua a mesma pessoa. Óbvio, tem algumas pessoas que mudam, sabe, quando acontece isso, mas falo por mim que você continua a mesma pessoa frequentando os mesmos lugares, dando as mesmas risadas com as mesmas pessoas, sabe? Mas daí o pessoal vem, etc e tal. Maria Chuteira fica com o jogador porque, meu Deus, olha... É o poder, né? É o poder. E a mesma coisa pensa de um político. Sempre tem uma esfera de poder. Sim. Tem, lógico. Se for pensar... Vamos lá, a gente teve o caso na Prefeitura de São Caetano que o prefeito Aurico não assumiu diretamente, ganhou a eleição, mas não assumiu diretamente em 2021. Nós estávamos em 19 vereadores e nós escolhemos o prefeito. Não foi vocês que votaram. Sim, foi direto. Indiretamente, sim. É o mesmo grupo. Mas... Claro. Exatamente, mas foi a gente que votou. É o Tite para ser o presidente da Câmara, sim, porque ele vai ser o prefeito enquanto o Aurico não voltar. Ele representa o executivo. Exatamente. Então, assim, você, querendo ou não, você tem o poder de veto de uma lei, você tem o poder de veto do orçamento da prefeitura. Não é qualquer coisa, né? Prefeitura de São Caetano, a gente fala de mais de 1,6 bilhões por ano de arrecadação, e com um monte de obra para fazer até o final dessa gestão. Então, assim, querendo ou não, a gente tem você acha que é muito grande, mas não é muito grande. Você entra lá, você fala, meu Deus, olha quanto, sou vereador agora. Depois você se bota no teu lugar e fala, pô, sou vereador, legal, bacana. Mas realmente tem um pouco de poder na relação à administração da cidade. E né? isso chama a mulherada. Chama. Não muito, pelo amor de Deus, né? É porque você também não dá brecha, então. Porque... Não. Aliás, tem pegação. Você fica sabendo, você viu? Meu Deus, aquele fulano, meu Deus. Pegou a menininha. É que essa... Bom, não vou falar das outras porque eu não vivi, mas essa legislatura é bem tranquila. Acho que, e também por causa da política, né? Acho que a gente está tendo uma antecipação da corrida eleitoral. Acho que devido à Covid, na última também. Mas, assim, acho que a gente está não acho certo, mas a gente está num momento eleitoral muito mais adiantado agora, faltando mais de um ano para as eleições. Entendeu? Já começou faz tempo. Rápido, já começou, né? Sim, você como vereador, você faz campanha, entre aspas, durante 4 anos, né? Mas já começou muito forte agora, porque na última eleição não estava assim. Então acho que o pessoal está pensando muito mais em trabalhar, porque teve muita mudança, né? Se você pensar na legislatura 16 para 20, mudou mais. Mudou. Então acho que os vereadores que realmente podem já trabalhar alguma coisa estão mais acelerados. E eu vou além, vou dar um exemplo que eu acompanhei na apuração, que São Caetano é uma cidade mais conservadora, né? Mais voltada à direita, né? Centro-direita, aí, claro, tem as suas vertentes. Quando na apuração aparecem as meninas do PSOL, eu vi muita gente falar de onde veio. O tapa veio, você não sabe de onde, entendeu? Então, assim, ninguém imaginava. Ninguém imaginava. E todo mundo da política mesmo pegou de surpresa, né? E alguns outros nomes também que você fala, nossa, teve uma votação bem expressiva. Então, para essa eleição, você acha que está todo mundo mais de antena ligada em todos os quadrantes? É porque assim, a eleição passada foi um pouco diferente. A eleição passada, a gente... acho que é até chato ficar falando, porque é uma conta meio que, sei lá, ninguém conhece, mas é essa conta do quociente eleitoral.
como é que funciona? Vamos fazer as contas mais fáceis. São Caetano, 100 mil votos válidos, 19 cadeiras, dá mais ou menos 5 mil votos. Então, para o partido, para fazer uma cadeira, precisa ter 5 mil votos. Qual que foi a diferença da eleição passada? A eleição passada você fazia na sobra, mesmo não fazendo direta. Então, por exemplo, meu partido, 13 mil votos. Então a gente fez 13 mil dividido por 5, vai dar 2 cadeiras direta com uma sobra aí de 0,6, certo? Ou seja, a gente fez uma Caio, Matheus e na sobra o Cicinho. Na eleição passada, se você, por exemplo, o pessoal que teve 4 mil e poucos votos, ele fez 0,8 alguns quebrados. Mesmo não fazendo um direto, fez a cadeira da Bruna na sobra. Já para essa eleição, não. Já mudou. Já mudou de novo. Voltou para a regra antiga. Ou seja, se você não faz nenhuma na direta, a tua sobra já é desconsiderada. Entendi. Então ela não entraria agora. Não. Lá na Câmara, acho que tinha 3 ou 4 que, se fosse pela regra de agora, não estariam lá. Porque o partido não fez nenhuma cadeira direta. E essas mudanças são muito na bolha de vocês. Sim, acaba não vindo pra gente. Sim, são 3 mudanças fundamentais. Essa, 19 para 21 vereadores e também número de candidatos. Antes era 150% das cadeiras, ou seja, tinha 19 cadeiras, então você podia 19 mais 10, 29 candidatos por partido. Agora é o número de cadeiras mais 1, ou seja, pode 21 mais 1, 22. Matheus, eu estava vendo que você também é muito ligado com a ação social, sim, né? Sim. E eu vi que você faz arrecadação de ovo de Páscoa. Você tem alguma parceria com alguma empresa? Você Não, a gente, assim, pede pessoal? A gente conversa, a gente tem um grupo, né, de amigos. O João aqui de São Bernardo, e o Daniel de Santo André, que também são envolvidos com política, etc e tal. A gente se conheceu pela política, né? Na campanha, né? Porque é engraçado que a gente tá aqui no ABC, as cidades são tão próximas, que você encontra um candidato com que o santo bate. Sim. Você fala, pô, meu, eu tenho uns conhecidos de Santo André, vou pedir para votar em você. Ele fala, pô, eu tenho uns conhecidos de São Caetano, vou pedir para votar em você. E foi isso que aconteceu com o João e com o Daniel. E a gente falou, poxa, a gente não tem 4 anos aí. O Daniel, ele é suplente do PV aqui em Santo André, e o João é suplente do Cidadania. Os dois são primeiros suplentes. Quase ganharam. Acho que faltou 200 votos para cada um. E só eu peguei o mandato. Eu falei, pô, a gente não pode parar. Vamos fazer um grupo aí e a gente vai tentar fazer todo mês alguma boa ação. Então, assim, a gente se reúne, os amigos, pega o pessoal do gabinete, minha esposa, minha mãe vai ajudar, tudo. A gente faz pela gente. Daí a gente liga pro amigo, pô, você tem aí... Então, tem um amigo meu que é o Pedro Pisinato, que ele é de uma empresa que até eu vou falar aqui porque a ação que ele fez foi muito bacana, que é da Uniamo, né, que faz alimentos congelados. E, se eu não me engano, lá ele não comercializa, não entrega, se já falta só 3 meses pro vencimento. Meu, ele me deu tanta marmita, tanta marmita. Bacana. E assim, só que assim, às vezes são marmitas fitness, etc e tal. A gente complementou com arroz com feijão, com uns paio, né? Sim. E quem cedeu o espaço pra gente cozinhar foi o Daniel, que é dono do Pentágono aqui na Pereira Barreto. Sim. Então a gente usou a cozinha da escola, se reuniu um tempo lá e fez marmita e fomos lá pra Sé entregar, na Praça da Sé. E assim, a única que virou já uma tradição, né? Já tem 2 anos que a gente faz, é arrecadar ovo de Páscoa, né? Eu achei muito bonito. A gente tem uma parceria. O caminho da política são parcerias. São parcerias. Você tem que se envolver com pessoas que têm assim, o mesmo propósito que você e vão te agregar. É isso. Então, assim, a gente faz, assim, óbvio, eu divulgo justamente para isso. Primeiro, para prestar contas, porque se eu tenho um amigo meu que me deu R$100 para eu comprar um ovo de Páscoa e entregar para uma pessoa, eu tenho que mostrar para ele o que eu fiz. E também para ver que, assim, sabe, ajudar não é... Você tem que ter o esforço, né? Ficar em casa, sabe? Então, acho que é legal a gente também mostrar para ver se anima o pessoal, sabe? E assim, tá tendo alguma... Falando dos projetos, o mundo hoje comenta muitos casos de violência em escola, Sim. criança contra os alunos, contra professores. Qual o olhar hoje do corpo da vereança, né, do secretariado mesmo, Sim. do prefeito, para essa problemática hoje? É uma coisa muito, muito difícil, né, que a gente tem
a gente tem passado. Naquela história, né? Você deixa o teu filho sozinho na rua? Não. E por que você deixa ele sozinho na internet? Tudo nasce lá hoje. Tudo nasce lá, porque às vezes você chega e fala, meu filho tá bem no sofá, mas não sabe com que ele tá falando, etc e tal. A velocidade da comunicação hoje é gigantesca, pessoal não sabe o que é um telefone. Os pais só olham, ele tá quietinho. Não, tá quietinho. De verdade. Ó, tô passando um negócio engraçado em casa, tô tentando comprar um telefone antigo pra fazer de interfone. Eu não acho. Ou é muito, muito antigo que eu não consigo fazer de telefone. Tá. Ou é interfone aquele branquinho lá, Normal, etc e tal. Porque assim, ninguém mais usa nem telefone em casa, entendeu? Então é uma coisa que assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, antes tiroteio nos Estados Unidos, passava no Jornal Nacional e qualquer coisa a criança já estava dormindo, sabe? Agora parece às vezes um joguinho que faz a mesma coisa na propaganda de um vídeo no YouTube que ela usa. Não, há 10 anos atrás tivemos uma oficina numa escola aqui de São Caetano. Né? Exatamente. Então a gente tem que, assim, a sociedade vai evoluindo, vai tendo problemas diferentes. A gente não tem a solução para tudo. Então a gente tem que se adaptar. Claro. Nesses momentos, vocês se reúnem? Como que é feito um planejamento para uma ação específica, para uma mudança de rota em determinado secretariado? Assim, como funciona? Sendo secretário de planejamento hoje, eu consigo falar com propriedade. A parte ruim é que eu não faço nada, mas a parte boa é que eu auxilio para fazer tudo, entendeu? É engraçado isso. Então, por exemplo, você tem algum problema, o prefeito, a gente tem o grupo dos secretários, que a gente pode convocar reuniões, etc e tal, mas não precisa ser o secretariado inteiro para participar, e pensa no problema, estrutura, coloca para rodar junto com secretarias que, assim, a gente precisa ter o apoio, prefeito dando ok, a gente já implanta a ideia. É um trabalho bem... É ágil. Sim, principalmente quando a gente tem que reagir a coisas que tem que ser. Eu dou exemplo tanto nas medidas do prefeito para esses casos do botão do pânico e também de colocar um GCM em cada escola. Isso eu vejo bastante. Sim. Foi muito legal. E também quando a gente em 2019 teve a enchente, né? Que no dia seguinte a gente já estava conseguindo dar kit de limpeza para as pessoas. Sim. Então a gente consegue responder bastante. Óbvio, período normal, burocracia, órgão público, você não faz as coisas da noite pro dia. Mas em geral a gente consegue colocar os planos da cidade para frente, sim. Legal. Matheus, você é esportista? Sou esportista. O que você gosta de jogar? Eu tenho 2 esportes que eu sempre amei. Quais? E é legal porque eu acho que são 2 esportes que fazem muito bem. Porque um você joga sozinho, o outro você joga em grupo. Que é o tênis e o futebol. Toda quinta eu jogo tênis e toda segunda eu jogo futebol. Então dá licença um pouquinho? Dá licença. Eu conheço esse time, hein? Você conhece? Conhece daqui, ó. De 2022, Clube Atlético Caetanense. Bonito esse nome atrás, parece meu logo, viu? Não parece? Parece. Tem uma... E eu ganhei a minha. Olha. Falei com o pessoal do time que parece muito do Corinthians, mas ficou bonita, viu? Será que é porque o corintiano, o moço? O moço é corintiano, Mas é lindo demais. Sim, nossa, ficou lindo, né? Você incentiva os esportes, né, Matheus? Educação, cultura e esporte são os pilares da juventude. Então, assim, minha visão no esporte, ela muitas vezes é diferente de outras pessoas, porque eu acho que o esporte, ele tira a criança da rua, Investir em esporte não é você pagar um atleta bom para a cidade. Eu não sou a favor disso. Tem gente que não gosta, etc e tal. A gente tem esportistas de alto rendimento em São Caetano, mas eu acho que é muito mais você investir no esporte como uma forma de trazer a criança, trazer as pessoas. E tanto na parte de educação das crianças e também do esporte amador. Sim. Que traz muita coisa, né? É disciplinar, né? Exato. É você aprender a viver em grupo. Além da criança, eu acho que até o adolescente, o adulto, Sim, o adulto, por que não? Porque eu acho sim. que relaxa do estresse do dia a dia, do trabalho, você vai, eu acho alguém tão falou saudável. pra mim que o esporte é a meditação a meditação dos novos tempos. Quando você joga um futebol, quando você joga um tênis, quando você vai na academia, é que eu não gosto muito de academia, de ficar puxando ali um ferro, né? Gosto mais de praticar um esporte assim que tenha um jogo. Mais divertido, né? É gostoso. Errar uns gols, né? Pra falar de projetos ainda, aí tá saindo do forno agora. Me explica pra todo o internauta
a parceria do Google e o Waze em São Caetano? É uma parceria revolucionária, por quê? O que o Waze faz? Ele pega dados dos usuários e transmite para os aplicativos dos outros usuários para poder, assim, ter um bom trânsito. Ou seja, ele vê que você colocou lá que tem um buraco. Aí ele vai informar todo mundo que está com o aplicativo que também tem um buraco lá. Legal. Esse é o conceito do Waze, certo? O Waze em 2012 ou 2011, eu não lembro, ele criou o Waze for Cities, que é uma parceria com as prefeituras para as prefeituras poderem ter acesso aos dados, que é muito bacana já por si só. Aqui no Brasil chegou no Rio de Janeiro com a vinda do Papa, que foi perto dos Jogos Olímpicos do Rio, 2012. Porque daí tem várias cidades, Santo André tem. Qual que é a diferença de São Caetano e que faz isso ser revolucionário? E se eu não me engano, porque assim, eu parei um pouco de fazer essas tratativas, que agora na parte de execução está ficando com a Secretaria de Mobilidade, que é a competente para isso. Acho que o Google vai fazer um vídeo institucional para o mundo inteiro com o case de São Caetano, porque é a primeira vez que o Waze vai receber dados da prefeitura também. Nossa, que bacana. Então, por exemplo, não sei se vocês... Vai ser bilateral, hein? Exatamente. Em vez de ser prefeitura recebendo do Waze, é o Waze recebendo da prefeitura e o Waze recebendo da prefeitura e a prefeitura recebendo do Waze. Vai ser muito legal. Então a gente tem lá em São Caetano o CGE, que é maravilhoso, que tem câmeras pra caramba, que a gente já tem empresa contratada para fazer o monitoramento da cidade, e essa empresa tem a parceria com o Google para poder melhorar. Então, assim... É uma troca. Tudo dando certo, vai ter festa italiana no Google, vai ter agora os shows de final. Vamos ver se a gente vai conseguir já colocar os shows da semana que vem de aniversário da cidade. Você está entrando numa área festiva, a gente pode colocar até avisos sonoros nele, entendeu? Nossa, que legal. Super legal, super legal. Uma parceria que... E até... Então eu vou contar aqui uma curiosidade. A não é vendedora, a gerente do Google me procurou como secretário de planejamento. Eu fiz toda a apresentação, gostei da ideia, fiz toda a apresentação para o secretário de mobilidade urbana, eles conversaram comigo, conversaram entre eles, fizeram, apresentamos para o prefeito, deu certo, show de bola. Na última reunião, ela falou, e só para falar uma coisa, eu moro na Barcelona. Não. Ela era de São Caetano. São Caetano, que legal. Você vê. Super legal, né? Não, é um querido, é você é poderoso. É um orgulho pra Super legal, né? Fala aqui, em cima de você que eu sei, querido. Agora vai ficar mais, agora vai ter mais. Matheus, o que é ser vereador pra você? Assim, pra falar, acho que se eu respondesse que é ver meu sonho concretizando, é muito egoísta da minha parte. Mas é poder... Você queria desde os 7 anos. Sim, mas é mais do que isso, né? Isso é o que é pra mim Matheus, de Matheus como profissional realizado, né? Mas pra mim é você poder contribuir, é você servir, é você não só ter da sociedade e poder também dar pra sociedade. É isso. Ser vereador é isso. E na sua opinião, é uma pergunta bem genérica, nível Brasil mesmo, né? O que você acha que dá pra fazer pra desvilanizar, eu criei esse termo, tá, gente? A política no Brasil. Primeiro é a educação política, que a gente tem que ter nas escolas, e depois a transparência, né? A gente tem que trabalhar nas duas partes. A gente tem que atrair as pessoas, o interesse da política, porque muita gente fala, não importa, se ganhar um ou outro, minha vida continua a mesma. Cara, quem não gosta de política é governado por quem gosta. Tá? A gente começa desse princípio. E o segundo é você conseguir prestar contas de uma forma certa para a sociedade. Então, assim, você tem que falar para as pessoas o que você faz, como você faz, utilizar as redes de comunicação, seja a rede social, seja o WhatsApp, para poder mostrar para a pessoa, tá, legal, bacana, político é tudo igual. Não, pô, eu recebo uma mensagem do Matheus e mesmo que seja só um você tá bem, tem alguma coisa que você precisa fazer no bairro, já é alguma coisa diferente. Já é você mostrar que você fez o Código de Defesa da Mulher de São Caetano, você conseguir demonstrar isso para as pessoas. Como que você fez? Por que você fez? Quem que vai impactar? Então, na minha opinião, para a gente conseguir melhorar, é um trabalho muito duro, muito contínuo, porque acho que assim, política, futebol e religião são coisas que não é que são chatas, mas dependendo com quem você fala, na situação que você fala, te dá um asco. Quantas vezes você não brigou por time de futebol no almoço do domingo?
Porque agora tá muito na nossa mente essa briga Lula e Bolsonaro no almoço de família. Mas quantas vezes não foi por time de futebol também, entendeu? Então acho que assim, é normal das pessoas elas terem acharem a política um pouco chata, mas a gente, através da educação, para atrair as pessoas para dentro e conseguir mostrar que a gente faz alguma coisa que impacta realmente na vida delas e não, meu Deus, eu tenho tudo, eu consigo me virar, não importa o governo. Tá, legal, você pode pagar seus impostos, você pode colocar o filho na escola particular, ter um convênio, etc e tal, mas, cara, você viver muito na bolha, exatamente, né? Você tem que ter uma consciência social que claro. Tem que ter uma pessoa lá fazendo para quem precisa, sabe? Claro. E você falou de uma frase que eu sempre discordei, e eu não lembro desde quando que eu discordo. Que futebol, religião e política não se discute. Sim. E eu sempre falei, não, se tem que se discutir. Tem que se discutir. Tem que falar sobre isso, entendeu? Óbvio. E... A gente discute. E aqui a gente... Muito. Para o internauta entender... O pessoal fala... Como que todo vocês mundo se dão? Que conhece, como vocês... começou o projeto do Comigo Ninguém Pode, fala, mas como que você, Fábio, que é mais voltado à esquerda, vai dar certo com a Luciana, que é da direita, entendeu? Eu falei assim, então, claro, tem que ter sabedoria. Sim. Eu sou inflamado. Ele fica nervoso. Eu começo a discutir, mas aí eu falo, calma, esse o caldo que dá, essa divergência de opiniões. Mas é isso que tem que ser feito. Só que falar que todo mundo foi contaminado nesses últimos anos por essa polarização. Sim. Entendeu? E é a hora de baixar a poeira e falar, peraí, vamos todos seguir o mesmo caminho com as diferentes opiniões, Acho né? que a dificuldade está em você respeitar a opinião alheia, né? Olha, eu ficaria aqui conversando com você a noite toda, né, Fabinho? Tá tão gostoso, mas nosso tempo acabou. E outra, que pena. Mas a gente vai fazer mais conversas, vamos conversar né? mais sempre. Parabenizar de coração Obrigado, você pela postura, entendeu? Pelo trabalho. Pelo um ator político aqui na nossa frente que elucida, é educativo, explicativo, entendeu? Não soa de verdade, eu não falaria isso se não sentisse nada demagogo, entendeu? Que a gente vê isso, que é muito comum a gente ver aquele estereótipo, parece que eu tô vendo o Zorra Total. Tem alguns atores políticos que parecem um personagem do Zorra Total. E você não, de verdade. Obrigado. Acho que é de berço, né, gente? Neston com pera. Olha essa carinha, poderia ter sido príncipe aceitado. Olha, pensou? Uma monarquia? Vamos voltar à monarquia do Brasil? Vamos encerrar. Matheus, olha, muito obrigado. Você vai voltar aqui. Com certeza. Entendeu? A gente vai conversar muito. É uma pauta que é do interesse. Por mais que a gente comentou da polarização, querendo ou não, de uma forma exagerada de um lado ou do outro, as pessoas começaram a se interessar mais pelo assunto, pela política. Sim, com certeza. Né? Isso é fato. Então, tem que ser falado e tem que ser falado de uma forma saudável. Exatamente. Né? O problema é a falta de respeito. Como você tem a falta de respeito. E assim, quando a gente fala que é um negócio que você acha que é chato, não é porque é chato. É que imagina que gostoso que vai ser para um pai que chama 2 irmãos para jantar no domingo, para almoçar no domingo. Um fala de esquerda, outro fala de direita, e você tá com saudade dos 2 filhos querendo. Então você, assim, a gente tem que falar, a gente tem que se respeitar, porque senão você vai falar, poxa, o pai vai ficar com raiva da política porque tá afastando os filhos dele, Quantos entendeu? exemplos Exatamente, com entendeu? certeza. Mas vamos ter muito assunto para falar. Com certeza. Obrigada, Matheus. Obrigado. Foi uma honra Obrigado. ter você, Fabinho, obrigado, viu? Muito legal. Nós temos um painel que a gente assina. Eu vou te dar. Posso lá assinar? Por favor, enquanto o Matheus assina, deixa registrada a passagem dele aqui pelo Comigo Ninguém Pode, pela primeira vez. De muitas que virão. Muitas, com certeza. Eu vou encerrando aqui essa edição maravilhosa. Foi super gostoso esse bate-papo. Foi maravilhoso, enriquecedor. E convido a você a acompanhar as redes sociais, porque semana que vem teremos uma nova pauta, um novo assunto aqui na roda, com um novo convidado aqui no nosso... Comigo Ninguém Pode. Obrigado, gente. Tchau, Beijo, gente. até semana que vem. Beijinhos.